Aqui no centro dessa selva de concreto, uma revolução eclodiu. Um grito de liberdade emergiu das quebradas, das periferias, das vozes que se sentiam invisíveis. E esse grito tinha um nome: hip hop. As festas de rua se transformaram em verdadeiros palcos de expressão, onde o rap se tornou uma arma poderosa para dar vozes àqueles que não eram ouvidos. Arma que DJs e MCs usavam e ainda usam em forma de rima e de beats para dar vida às suas mensagens, criando um legado e pavimentando caminhos para os que estavam por vir. Mas o hip hop não se limitou apenas à música, mas transcendeu para paredes da cidade. Os grafiteiros, verdadeiros artistas urbanos, deram a vida às cores, à imaginação, transformando muros em telas que contavam histórias de resistência e identidade. E assim, a arte encontrou seu lugar das ruas, revelando a diversidade e a força dessa cultura em constante evolução. As rodas de break, com suas acrobacias e passos precisos, trouxeram uma energia contagiante para as ruas de São Paulo. A dança se tornou um elemento essencial do hip hop, um meio de expressão física que unia corpos e mentes em perfeita sintonia. Nossa missão é contar e preservar as histórias daqueles que foram pioneiros desse movimento, suas origens, suas lutas, suas inspirações e como suas vozes ecoaram pelas ruas de São Paulo, transcendendo fronteiras e desafiando convenções. Assim que é. Quem proceder não para em pé. Yeah, yeah. A minha história começou, eu nasci em 88. Minha mãe me deu uma fita de presente chamada Raio-X do Brasil. Foi o segundo álbum do Racionais. Fim de semana no parque. Essa é a música que traduz a minha medula. Ali conta a respeito de mim. Fim de semana no parque. O rap está justamente para isso, na minha opinião, desde aquela época, para isso que o Marco Zero serve. Tem uma galera que passa por ali, inclusive que atua com hip hop, que desconhece essa localidade, que ali entre a rua Dom José de Barros, que é a rua da Galeria Lido, cruzando com a 24 de Maio. Esse é o endereço. Quando a galera chega lá e olha no chão, você tem que parar, amarrar o sapato e falar, nossa, tem uma coisa escrita. E aí você repara que tem um negócio lá. No Velho Testamento, tinham 4 elementos, que é o b-boy, o MC, o DJ e o grafiteiro. Artes extremamente nobres. Hoje, em virtude do que o próprio hip hop semeou com esses 4 elementos, chegou um 5º elemento, que é o intelecto e reflexão. O hip hop é uma cirurgia moral. Quando a gente faz, dá aquele alívio, né? Então, o hip hop é essa medicina social. A experiência que eu tive no Marco Zero foi, eu escrevo com uma palavra que é a liberdade. Eu sou DJ e PCD, para quem não conhece, é pessoa com deficiência. Eu venci a paralisia cerebral desde os 3 anos de idade até uns 15, foi a última cirurgia que eu fiz. A minha contribuição com o hip hop é através da busca pelo conhecimento. Acredito que o hip hop ele é conhecimento e é assim que eu busco agregar nessa cultura. Fora ser uma pessoa que vai inspirar outras pessoas. Quando eu era criança eu não tinha nenhum tipo de referência como eu na televisão, então eu acredito que isso é muito importante para quem está começando. Salvar vidas. O hip hop salvou minha vida. Já conheci diversas pessoas que acabaram se descobrindo no meio musical também, especificamente no hip hop, e que ninguém dava nada. Eu passei por diversas situações em que eu pensei em desistir de tudo, e o
hop me salvou, a música me salvou. E eu acredito que o hip hop, ele é o herói da cultura que a gente tem. Eu conheci o hip hop através do rap, né? Meu irmão sempre ouviu muito disco de rap quando eu era mais novo. E só bem depois, na adolescência, que eu fui ter contato com grafite, que aí comecei a adentrar mesmo a cultura hip hop, né? E a partir disso aí comecei a desenrolar cada vez mais, assim, e conhecer cada vez mais a experiência da cultura hip hop. Comecei a adentrar muito mais ainda com essa questão social do hip hop, assim, da questão do negro e do empoderamento, e de você usar a arte como artifício para você falar sobre a realidade do seu país, assim, a realidade do seu bairro, ou a sua realidade mesmo, né? Então acredito que minha contribuição para a arte com a relação do hip hop é essa, de usar o muro como artifício para me falar dessa beleza preta, né? Dessa representatividade afro-brasileira. Por exemplo, uns tempos atrás eu vi um depoimento de uma menina que sempre viu meu grafite na avenida, tinha feito uma mulher negra de black, e ela sempre se identificava muito. Ela falava que desde criança ela se via ali naquele trabalho, e as pessoas que viam aquele trabalho falavam que era ela também. E só que ela não sabia que era de minha autoria o trampo. E aí depois que ela descobriu e tal, ela falou, meu, esse grafite seu foi um impacto na minha vida, tipo, fez eu gostar mais do meu cabelo, gostar mais de mim, assim. Isso pra mim foi muito impactante, porque até então eu nunca tinha recebido um depoimento assim, falando sobre essa questão da imagem do negro como eu represento, né? O movimento como um todo, ele expandiu demais. O hip hop são os 4 elementos juntos. E com relação ao grafite, mais especificamente também falando, que é a minha área de atuação, ele começa de um protesto, né? Ele começa nas ruas e ele só é chamado de grafite nas ruas. Então tudo que está acontecendo do grafite para galeria ou para casas de pessoas, como tem sido um objeto decorativo, já começa a ter outra percepção do grafite, um outro caminho que ele vem trilhando. Eu acredito que cada vez mais ele vai expandir para esse campo, assim, de deixar as ruas e começar a atingir outras camadas, assim, da sociedade, né? Que é o hip hop? Ele é um descendente do original funk, dessa base dos bailes, dos grandes festivais internacionais, de um James Brown, de um Brass Construction, de um Coede Gang, de um Baquês, de um Demeters, de altas bandas de Mendrio, né? Bandas doidas mesmo no Brasil, a Black Hill. Entendeu como que é? O próprio B-Boy, ele é derivado do original funk. O Wave, o Locking, o House, o Wacking, todas essas danças hoje popularmente chamadas de danças urbanas, elas vieram do original funk. Por exemplo, o primeiro rap que eu conheci nesse estilo padrão lá de fora foi do Sugar Hill Gang. Chegou na minha mão, era o Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. Tom, tom, tom. Por que Marco Zero? Porque nós andávamos todo o centro ali, mas ali existia tipo de um monumento que a gente sentava, quadradinho assim, e tinha aquelas pedras de granizo enormes. E ali a gente podia deslizar, girar de cabeça e tudo, era muito legal aquilo ali. E foi o primeiro point nacional, 24 de maio com Dom José, por isso é o Marco Zero. Em 73 lá, o África Bambata juntou os 4 elementos, o B-Boy, o Miguel, grafiteiro, vice-versa, da DJ e o MC, certo? Poxa, se ele juntou isso em 73, é porque isso já existia. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my